E aí, galera, tudo certo? Bom, eu sou o Christian. Cris fica mais fácil, né, para tratar, caso eu veja vocês. Eu espero que vocês passem por essa fase do nosso reality show maravilhoso chamado Processo Seletivo de Gerabicho 2022. Mas é isso aí, galera. Bom, eu sou o Christian, sou professor de Química Geral do Gerabicho desde 2020, tá? Vou continuar aí em 2022. E fui aluno do Gerabicho lá em 2018. Foi por causa do Gerabicho que eu consegui entrar na Unesp e lá estou até agora. Certo? Seguinte, vamos então para o nosso aulão do PS, ok? Mais uma vez, reforçando, o tema desse PS é todo em volta de energia, então não pode ser diferente na área da química, beleza? Preste atenção nessas aulas, porque elas vão te ajudar a responder as questões que virão em seguida. Bora lá então. Sabendo que o tema é energia, o que é energia por si só, certo? Então, para ajudar a gente a compreender, nada melhor do que chamar Lavoisier, ok? Nem era para rimar, mas acabou ficando legalzinho, né? Então, Lavoisier tinha um postulado que dizia o seguinte: na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Mas no que isso pode nos ajudar a entender energia? Isso daqui significa o quê? Que a energia na natureza, ela não vai se perder, ela não vai surgir do nada, ela vai sofrer transformações, beleza? Isso pode nos ajudar a lembrar da troca equivalente, tá bom? É uma ideia que a gente pode levar em consideração para a gente lembrar que as coisas não vão se perder, elas vão simplesmente mudar o seu estilo, elas vão mudar a aparência delas. Mas aparência de quê exatamente? Vamos lá então, aqui tem algumas imagens para ajudar a gente a entender do que eu estou falando aqui, ok? A energia ela pode aparecer de diversas maneiras, afinal ela vai passar por diversas transformações, concordam? Então, essas aqui são as configurações. Então, ó, a energia ela pode aparecer como cinética, como energia mecânica, como energia potencial, como energia elétrica, térmica, sonora, luminosa e radiante, beleza? Acontece o seguinte, vamos tentar observar isso nessas imagens que eu estou aqui mostrando para vocês. Então, pensamos no Chorão, certo? Nosso grandíssimo Chorão. Ele andando aqui de skate. Quando ele vai começar a andar de skate, ele precisa ganhar um impulso, certo? Então ele usa uma energia mecânica. Isso é, quando ele bota o pé no chão para remar o skate, ele está utilizando energia mecânica, ok? E a partir da hora que ele começa a andar, ele então está se beneficiando da energia cinética, a energia do movimento. A energia mecânica é para iniciar, a energia cinética é durante o movimento. Os professores de física vão tratar isso melhor, muito melhor do que eu, e vocês vão entender bonitinho, beleza? Bom, então para o nosso Faustão maravilhoso, com a nossa churrasqueira elétrica. Se a gente pensa, churrasqueira elétrica, então o primeiro termo que a gente já bota na cabeça aqui, ó, energia elétrica. Tem a ver? Tem a ver. Agora pensa, churrasqueira, tem fogo. Fogo tem a ver com energia térmica? Tem a ver também, ok? Pensa comigo, quando a churrasqueira acende, opa, acende. Acende tem a ver com energia luminosa? Tem a ver, porque a energia luminosa tem a ver com a luz, beleza? Agora vamos pensar para o menino Ney ali. O menino Ney com a JBL na mão. A JBL, ela tem uma bateria então elétrica, ok? É uma bateria que converte energia química em energia elétrica, tá bom? Lembrando, a energia química ela não está aqui no meio, porque a energia química ela também pode ser considerada como uma energia cinética, tá? Mas isso daí é outra coisa, outro esquema que a gente não vai adentrar muito aqui não, beleza? Seguinte, o que vocês precisam lembrar? Menino Ney com a JBL. JBL faz som pra caramba, então energia sonora, beleza? Além do brilho que esse menino solta aí, que é uma energia luminosa, sensacional. E como a gente não pode deixar para trás que a gente vai falar de energia, é lembrar do nosso Pederneira, queridíssimo Pederneira, que foi mexer na parreira e tomou um choque, beleza? O famoso ai ai tá aí para ser eternizado e vocês lembrarem, ajudar a fixar as manifestações de energia na natureza, beleza? Lembre-se disso, galera. Outras aqui a gente não falou tão especificamente, porque elas não vão ser úteis para nós agora, tá bom? Pode ser que os professores de física entrem, falem um pouco mais a respeito disso e deem foco em outras partes da energia, beleza? Então, para isso, fique atento aí. Bora para a próxima coisa que nós precisamos saber para dar continuidade à nossa trilha de aprendizado do nosso PS, ok? Aqui na esquerda nós temos, então, um átomo, ok? Uma representação, uma ilustração do átomo. O átomo ele é composto do quê? Ele tem um núcleo, ok? E tem a sua eletrosfera, as suas orbitais dos elétrons, as suas orbitais eletrônicas, ok? Para a reação nuclear, o que a gente vai precisar lembrar? Nuclear tem a ver com o núcleo, beleza, tem a ver com o núcleo. Então a gente vai deixar o elétron de canto, beleza?
Por dois motivos. Um, porque a gente está falando de reação nuclear, e outra porque para a gente entender reação nuclear, nós vamos falar de massa, mais especificamente. Principalmente nesse exemplo que eu vou dar para vocês. E como o elétron tem uma massa desprezível, a gente vai deixar de canto, firmeza? Agora é o seguinte, vamos pensar o seguinte, no núcleo a gente tem prótons e nêutrons, ok? Os nêutrons, eles vão ter a carga neutra e o próton, carga positiva, beleza? Logo aqui embaixo, nessa representação, a gente tem esse círculo grandão azul representando o átomo de urânio, tá bom? O urânio 235. Esse 235 significa a sua massa atômica, ou seja, massa atômica, a soma de prótons e nêutrons que ele tem na sua configuração, beleza? Tá ali, o urânio 235, de boa na dele, tá? De repente, chega essa bolinha azul. Essa bolinha azul, ela tá representando um nêutron, ok? Então, o urânio tá aqui de boa na dele, aqui tá tranquilão, chega um nêutron e dá no meio dele. Acontece o seguinte, esse urânio 235 que antes estava tranquilão, vai ser incomodado por esse nêutron. Ele vai ficar instável. E ele vai virar o urânio 236. E aí acontece a reação nuclear que a gente chama de fissão nuclear. Fissão nuclear, beleza? A fissão nuclear nada mais é do que a quebra, tá bom? E por que nuclear? Porque tem a ver com a reação que ocorre dentro do núcleo desse átomo nosso, beleza? Então o urânio 235 recebeu um nêutron, virou urânio 236, e aí ele sofre uma fissão nuclear. E vai ser dividido em dois outros átomos. Olha só que doideira, um virando dois diferentes, beleza? Então ele vai se transformar aqui no criptônio e no bário, beleza? Olha só, atenção para uma coisa aqui, ó. Massa atômica do urânio, 236, massa atômica desse aqui, ó, 92. 141. Tá vendo? São menores do que do urânio anterior. Agora, olha só o seguinte, chama a atenção de vocês para essas três bolinhas que ficam aqui no final. Ó. Ele sofreu a fissão nuclear, se dividiu em criptônio e bário, e liberou outros 3 nêutrons. Agora pensa comigo. Um nêutron entrou em um urânio e fez a reação de fissão. O que esses outros 3 nêutrons que foram liberados nessa reação podem provocar? Podem provocar uma reação em cadeia. Isso é, esses 3 nêutrons foram liberados, podem atacar outra molécula, outro átomo de urânio. E isso daí acontece a reação em cadeia. É baseado nisso que funcionam as usinas nucleares, galera. Lembra a usina nuclear? Acidente de Fukushima, acidente de Chernobyl, usinas nucleares, beleza? O Brasil também tem usinas nucleares, beleza? Mas aqui a ideia é que vocês entendam por cima como é o funcionamento disso. Afinal, nós estamos falando de energia. E esse sistema tem muito a ver com energia, beleza? Então aqui a gente tem o nosso urânio enriquecido, tá bom? É aqui que vão acontecer as reações nucleares, tá? Então esses nêutrons eles vão ali bater o tempo todo, tal. E isso vai provocar uma reação. Essa reação, ela libera muita energia, beleza? E uma das configurações que a gente viu da energia, uma das expressões da energia na natureza é o calor, ok? Então, por ter muita energia, isso daqui vai ter muito calor, vai estar muito quente. E isso daqui vai ser bombeado, ok? Vai passar por essa parte, vai ter um pressurizador, né, que vai jogar para cá, e isso vai esquentar uma água que está sendo guardada aqui. A hora que esquentou essa água, vai estar tão quente, mas tão quente que a água vai sair do seu estado líquido e entrar no seu estado gasoso, beleza? E o movimento do vapor da água que foi gerado vai passar por algumas turbinas, ok? Uma sequência de turbinas. E essas turbinas, tá? Então, o movimento do vapor, ou seja, a energia cinética do vapor, vai provocar um movimento na turbina, tá bom? E essa turbina está ligada a um gerador. Opa, gerador vai gerar o quê? Vai gerar energia elétrica, por sua vez. Então, olha só, a gente viu a energia térmica daqui, tá bom? Energia térmica daqui faz impulsionar uma energia cinética, tá bom? Do vapor da água, que vai passar por essa turbina, e essa turbina vai então gerar energia elétrica por causa do gerador, beleza? E aqui, se vocês quiserem pesquisar depois, tem a continuidade do sistema, onde esse vapor d'água vai ser resfriado com a água do mar e vai voltar para o sistema, tá bom? Galera, lembre-se, esses conceitos vão ajudar vocês a resolverem as questões que vocês terão mais para frente, ok? Seguindo, além da reação nuclear, além de pensar energia e suas manifestações, tem um outro conceito que aqui na química a gente vai precisar para resolver as questões, firmeza? Que é o conceito de combustão. Quando eu falo combustão, eu acredito que todos vocês tenham alguma noção, tipo, putz, combustão, em casa acontece isso. Quando acontece isso? Vamos pensar. Hoje de manhã acordei, estava meio com sono, fui lá, fiz um café para mim. Quando você fez um café, se você não tem uma cafeteira, você vai ter que fazer que nem eu, ligar o fogo para você esquentar sua água, ok? Agora pensa comigo, qual a relação que tem a combustão com a energia? Vou apresentar para vocês aqui.
Aqui tem uma coisa que os bombeiros gostam muito de trabalhar dessa maneira, existem várias campanhas de conscientização que eles trabalham dessa maneira o fogo, através dos 3 pilares do fogo, ou o triângulo do fogo, que é a parte do combustível, comburente e calor, ou energia de ativação, beleza? Energia de ativação. Agora vamos pensar no café de novo, beleza? Vamos voltar lá. Tô lá, o Christian de manhã, acordou assim meio cambaleando, cabelo todo bagunçado, com bafo ainda, porque não escovou os dentes, vai lá, caminha até a cozinha, vai ligar o fogo. Vai ligar o fogão ali. E como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar o bagulhinho ali. Ali eu tenho combustível? Pensa um pouquinho. Tenho combustível. Qual é o combustível do meu fogão? É o gás de cozinha, é o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Beleza? Para todos os efeitos, gás de cozinha. Ok, combustível tenho? Eu tenho comburente. Comburente, olha só, tá marcado aqui como oxigênio, galera. Ali na minha cozinha eu vou ter oxigênio? Claro que eu vou ter, no ar atmosférico. Eu preciso de oxigênio para respirar, certo? Então naquele ambiente vai ter oxigênio. Parte do ar é oxigênio. Oxigênio, nitrogênio e outros gases. Beleza? Então, ó, já tenho combustível, já tenho comburente. O que eu preciso para ter fogo ali? Eu preciso de calor, uma energia de ativação. Qual é a energia de ativação que eu tenho? Vamos pensar o seguinte: se for um fogão, que eu tenho aquele botãozinho da faísquinha, você clica lá dela, dá uns estralinhos, aquilo vai ser a minha energia de ativação. Aquela fagulha, aquela faísca, aquele choquinho que dá ali, beleza? Essa vai ser a minha energia de ativação. Agora, se meu fogão não tiver isso, o que eu posso usar? Eu posso utilizar um palito de fósforo, ok? O palito de fósforo. A hora que eu risco o palito de fósforo, vai produzir calor. Porque, lógico, ali, para ter o fogo do palito de fósforo, já tem esses três, que é o combustível, o comburente e o calor, beleza? Então, o atrito vai gerar o calor, a reação química dali vai gerar o calor, tá bom? E o oxigênio vai funcionar como comburente. Então, esse fogo, ele já vai utilizar isso. Agora, vamos supor o seguinte: meu fogão não tem o botão de faísquinha e acabou todo o palito de fósforo em casa. A única coisa que eu tenho em casa é um isqueiro que está sem gás. Eu vou conseguir acender o fogo? Vou conseguir acender o fogo. Porque é o seguinte, o meu fogão tem o gás, ok? Então eu já tenho o meu combustível. Ali o ambiente tem oxigênio, ok? Que é o meu comburente. Beleza. A minha energia de ativação pode vir daquela faísquinha que o isqueiro faz. Então eu posso girar aquela rodinha ali do isqueiro que ela vai produzir uma faísca que é o suficiente para eu iniciar o fogo. Beleza? Agora, a química, ela observa a combustão por duas perspectivas diferentes. Ou seja, dois tipos de combustão. Beleza? A gente vai falar das duas agora. Uma é a combustão completa, ok? Então a gente tem aqui uma molécula orgânica, ou seja, carbonos e hidrogênios, ok? Mais o oxigênio. O oxigênio ele vai fazer papel do que mesmo? O oxigênio vai ser o nosso comburente. Comburente, beleza? Então pensa, se esse aqui, ó, é o comburente, esse aqui provavelmente é o quê? É o nosso combustível, ok? Então, o nosso comburente e o combustível vão juntos, junto com a energia de ativação, que não está sendo representada aqui, mas pode ser considerada como, por exemplo, uma faísca, pode ser considerada como um choque elétrico, pode ser considerado como uma energia de ativação, beleza? Essa reação química da combustão vai gerar, então, o gás carbônico, o CO2, tá bom? Ou dióxido de carbono. Lembrando aqui, galera, esse Gzinho aqui do lado, ele não tá aqui de enfeite, tá? Esse Gzinho significa que essa reação tá tratando de coisas gasosas, beleza? Então, olha só, aqui ó, o metano gasoso, o gás oxigênio, beleza? E aqui o dióxido de carbono, ou gás carbônico, beleza? Isso daqui também vai ter ainda, além do gás carbônico, o vapor d'água, beleza? E essa reação ainda também vai produzir calor, certo? Afinal, a gente tá falando de uma combustão. Quando a gente fala de combustão, a gente lembra de fogo, ok? Então, vai ter calor. Vamos seguir então. Se a gente tem a combustão completa, qual outro tipo que a gente pode ter? A combustão incompleta, ok? Então a gente tem aqui uma outra molécula, tá bom? Nesse caso também é uma molécula orgânica, e ela também vai ter oxigênio aqui. O oxigênio, mais uma vez, está fazendo papel do quê? O nosso comburente, beleza? Comburente. Se esse daqui é o comburente, esse aqui vai ser o nosso combustível, fechou? Agora é o seguinte, a setinha está voltando para lá, então do outro lado da setinha são os nossos produtos dessa reação. Vamos lá, vamos ver a diferença. Aqui em cima a gente tinha o gás carbônico, aqui a gente tem carbono. Carbono, só. Aqui a gente tem água. Aqui a gente também tem água. Vapor d'água, tá vendo? Tá no formato gasoso, o Gzinho aqui embaixo. Então a gente tem vapor d'água nos dois, só que aqui a gente tem gás carbônico e a gente tem carbono no formato gasoso. Tem uma diferença. Galera, essa é a principal diferença entre uma combustão completa e uma combustão incompleta, fechou? A combustão completa vai ter o que como produto? A combustão completa tem dióxido de carbono, CO2 e vapor d'água, ok? CO2 e vapor d'água. Só, beleza? E o calor, claro. Agora, uma combustão incompleta, ela também pode ter o gás carbônico?
também pode ter o gás carbônico, mas nunca vai ter só o gás carbônico. Por quê? Numa combustão incompleta, as características gerais dela é geralmente apresentar um carbono ali no meio, ou então monóxido de carbono, ou seja, CO. CO, não é CO2, é CO, beleza? Então, combustão incompleta, aparece ou o carbono ou o monóxido de carbono, que é o CO, mais o vapor d'água e o calor também. Beleza? Galera, reforçando aqui nossa trilha de aprendizagem sobre energia, sobre aqui a gente viu sobre combustão, a gente viu sobre as reações nucleares, tá bom? E esses conceitos vão ajudar vocês a responderem as questões que vocês vão fazer em seguida, beleza? Façam com atenção, com calma e boa sorte. Espero trombar com vocês no Gera Bicho e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, beleza? Obrigadão pela atenção, galera. Bom descanso, boa prova e até mais. Falou! Olá a todos, espero que todos estejam bem. Começando aqui a parte de biologia do processo seletivo do cursinho Gera Bicho, nós estamos aqui no eixo de ciências da natureza e estamos indo agora para a nossa segunda aula a respeito de energia, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Pedro Bonato, sou professor aqui do Gera já há algum tempinho e eu vou conduzir então vocês para essa parte de biologia do processo seletivo de ciências da natureza, tá? Bom, como todos já sabem, o nosso principal foco, nosso eixo temático aqui da parte de ciências da natureza é a energia. Portanto, nós vamos tratar agora, nesse momento, sobre o fluxo de energia na biologia, a partir do pressuposto da biologia, tá? Antes de mais nada, com muita calma, eu gostaria que nós pensássemos numa situação. Essa situação envolve esse ratinho que está aqui sendo mostrado tão fofinho para vocês. Vamos imaginar que esse ratinho está vivendo no seu ambiente natural, no seu habitat natural, e que ele tem que cumprir o seu papel, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que sobreviver. Para ele sobreviver, ele vai precisar se alimentar. Isso é óbvio, né? Nossa, esse processo seletivo por enquanto tá fácil, né? Vamos lá. Esse ratinho ele precisa se alimentar. Vamos imaginar que esse ratinho lá no seu habitat natural ele vai se alimentar de trigo. Tem alguns locais ali onde tem um trigo, né, para ele conseguir ir lá buscar seu alimento e voltar para sobreviver, para conseguir fazer suas funções fisiológicas tranquilamente. Vocês sabem que não só isso, não só se alimentar, não só comer, como também ele tem que respirar, ele tem que absorver outros tipos de nutrientes, mas vamos focar nessa parte agora da comida. Bom, quando esse ratinho se alimenta do trigo, ele nada mais, nada menos está fazendo do que está pegando a energia presente nesse trigo e trazendo para si através da alimentação. Então a energia que o trigo produziu, por sua vez, vai ser passada para esse ratinho aqui, que vai utilizar a energia do trigo para o seu próprio consumo, para se transformar em sua própria energia, para ele conseguir continuar sobrevivendo, né? Continuar fazendo suas funções metabólicas, funções fisiológicas. Só que os animais, que por sua vez não vão comer trigo, que a gente sabe que nem todos os animais vão se alimentar de plantas. Esses animais vão pegar o ratinho e vão pegar a energia desse ratinho e se alimentar para poder produzir, para poder ter a sua própria energia. Isso que nós vimos agora é uma cadeia alimentar, tá? A gente consegue reparar que o ratinho pegou a energia presente lá no trigo e a cobra depois pegou a energia que estava no rato. Só que essa energia que estava no rato veio do trigo de alguma hora. Então a gente está vendo essa cadeia, essa sequência de eventos com uma só função: o transporte, o fluxo de energia entre os seres vivos. Bom, depois dessa historinha linda, vamos começar a esquematizar mais ou menos o que nós estamos vendo. Isso que eu apresentei para vocês, então, é de fato uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é utilizada para a gente representar esse fluxo de energia que está sendo passado de um nível trófico para o outro, de um ser vivo para um outro ser vivo, consecutivamente, tá? Aqui a gente consegue ver um pequeno exemplo de uma cadeia alimentar, uma planta
Aí o gafanhoto vai se alimentar dessa planta, o pássaro vai se alimentar do gafanhoto e a serpente vai se alimentar do pássaro. É uma cadeia alimentar, por isso nós chamamos de cadeia. Aqui é uma cadeia alimentar aquática, na qual vai acontecer a mesma coisa, tá? Só que a cadeia alimentar ela é uma representação que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco para vocês, é uma representação gráfica, ou seja, a gente está representando graficamente esse transporte de energia, desde do primeiro ser vivo que conseguiu captar essa energia até o último ser vivo que utilizou a energia que foi passada adiante, tá? Agora a gente está falando de energia, disso, daquilo, mas essa energia ela vem da onde exatamente? Bom, toda essa energia ela vem do Sol. Essa energia que está sendo passada através das cadeias alimentares, ela vem do Sol. O Sol, por sua vez, nós olhamos aqui, ele é responsável por toda a vida no nosso planeta Terra. Nós sabemos aí desde pequenos que graças ao Sol nós conseguimos ter vários processos, tá? de vida, de produção de energia, até agora, né, hoje em dia a gente consegue utilizar o Sol como produção da nossa própria energia elétrica, né? Só que, se não fosse pelo Sol, nada disso seria possível. Nós não teríamos a vida na Terra. Então, o Sol é responsável por toda essa vida no planeta. Interessante a gente notar que 50% da energia que vem do Sol chega à superfície terrestre, onde nós estamos. Só que destes 50%, apenas 1% dele é utilizado pelos produtores. Gente, os produtores são os que vão estar em primeiro lugar lá na cadeia alimentar. São os seres que vão pegar essa energia do Sol e transformar em sua própria energia, em seu próprio alimento, tá? Se nós formos ver essa pequena representação aqui embaixo, esse esqueminha, nós vamos conseguir compreender que a energia luminosa ela é transformada em energia química através de compostos orgânicos, que por sua vez essa energia química vai ser quebrada e vai liberar energia para o ser que está utilizando ela, no caso, o produtor. Então, o produtor vai pegar essa energia do Sol, transformar em energia química, depois vai quebrar os compostos orgânicos, né, que a gente vai transformar a energia química em compostos orgânicos e vai liberar energia. Um exemplo, uma planta vai captar essa energia do Sol lá na sua folhinha, através da fotossíntese. Essa energia do Sol vai ser transformada em energia química num composto orgânico que nós chamamos de amido, que por sua vez, depois quando a planta vai quebrar o amido, esse amido vai liberar energia por conta da sua quebra, tá? Bom, lembrando vocês também que amido é nada mais nada menos que um açúcar, uma glicose, um glicogênio, tá? Bom, vamos indo então. Gente, para falar então dessa energia que está vindo do Sol, sendo transformada e tal, nós precisamos falar do nosso primeiro nível trófico, o primeiro carinha que está ali, o primeiro ser que está ali na cadeia alimentar, que são os produtores. Gente, os produtores, eles são seres que nós chamamos de autotróficos. Isso quer dizer que eles têm a capacidade de transformar, de fazer, de fabricar o seu próprio alimento. Eles não têm a necessidade de caçar, por exemplo, como o rato fazia. De que forma? Pegando essa energia do Sol, transformando num composto orgânico em energia química e depois a quebra desse composto orgânico vai se transformar em energia. Então os produtores eles conseguem produzir, por isso são chamados de produtores, o seu próprio alimento, tá? Para o seu uso, né? Posteriormente eles vão usar, vão estocar ou até mesmo fazendo parte da cadeia alimentar, vão passar essa energia para frente, né? De algum outro animal, de algum animal que vai se alimentar dos produtores, tá? Mas até aqui, vamos com calma. Então, são os seres que fazem a fotossíntese e também a quimiossíntese, que nós não vamos tratar nesse tópico agora, através, né, da captação dessa energia solar. No caso da quimiossíntese, ela é um processo um pouquinho diferente e que vão produzir o seu próprio alimento, tá? Então, basicamente é isso. Os produtores são autotróficos, que eles produzem seu próprio alimento através da
fotossíntese, tá bom? Ou da quimiossíntese, que no caso de algumas bactérias, micro-organismos, tá? Normalmente, nós associamos os produtores às plantas, por isso que a maioria das representações de cadeias alimentares vocês vão encontrar plantas como o primeiro nível trófico ali, tá? Vamos lá. Como então que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso através da fotossíntese. Como que ocorre a fotossíntese? Vamos dar uma olhada aqui nesse esquema da direita. Bom, o Sol ele vai projetar alguns raios solares. Vocês lembram? 50% chega à superfície, 1% desses 50% são transformados em energia, são absorvidos pelos produtores. Então essa energia que vem do Sol chega aqui na nossa plantinha. A planta, por sua vez, vai pegar essa energia solar e vai transformar no seu próprio alimento. Porém, ela ainda precisa de diversas outras coisas para conseguir fazer isso. Como, por exemplo, a água, que através de suas raízes ela vai conseguir puxar água para fazer isso, e o dióxido de carbono, CO2. Então, a planta, através do dióxido de carbono, a água, vai pegar essa energia, transformar em glicose e ATP, nós já vamos ver o que é. Essa energia, quando foi transformada em glicose e ATP, vai liberar um composto inorgânico. Esse composto inorgânico é o oxigênio. Então, por isso que a planta ela absorve CO2 e libera oxigênio, porque durante essa transformação de energia, é isso que ela precisa. Ela precisa da água, do dióxido de carbono para conseguir fazer essa transformação. Posteriormente, quando toda essa reação acaba, ela vai liberar oxigênio, tá? Por isso que as plantas são tão importantes aí pra gente. Bom, prestando atenção um pouquinho nessa representação gráfica aqui, a clorofila, que são as células vegetais, vão ser responsáveis pela transformação da energia luminosa em energia química. Então, a clorofila é o pigmento fotossintetizante que vai conseguir fazer isso daí, tá? Então, através da clorofila, essa energia luminosa é convertida em energia química, no caso, glicose e ATP, e que, por sua vez, vai gerar matéria orgânica, vai gerar o alimento, tá? Bom, pensando aqui na fotossíntese, vimos com calma o que acontece na fotossíntese, vimos por que eles são chamados de produtores, onde que eles estão ali numa cadeia alimentar, por que eles estão produzindo energia para eles utilizarem para eles mesmos, tá? Vamos com calma. Bom, mais uma pequena representação aqui da fotossíntese, então, ela vai pegar, aqui nós temos 6 moléculas de de CO2, gás carbônico, mais 6 moléculas de H2O, de água. Através da energia luminosa que vai agir nessa reação, vai ser possível formar uma molécula de glicose, C6H12O6, não precisa ficar decorando nada, tá? Só vamos entender o que está acontecendo. Pegando esse gás carbônico, a água, através da energia luminosa, estamos transformando em glicose. Essa glicose não é só formada, né? Ela não está aqui sozinha. Ela também é formada junto com 6 moléculas de O2 ou 6 moléculas de oxigênio, tá? Isso é muito importante, porque a glicose é quem vai dar energia para a planta. A glicose vai ser o alimento dessa planta, para ela posteriormente utilizar como seu próprio alimento. Essa glicose pode ser rapidamente transformada em ATP, que é uma moeda energética da célula, a gente vai ver isso com mais calma depois, ou vai poder ser armazenada em forma de amido, né, igual eu falei anteriormente para vocês. Bom, como que isso vai acontecer então? Tudo isso, esse processo vai ocorrer nas folhas, tá? Então vai chegar a energia luminosa aqui na folha, então a gente está avançando, tá? Estamos amplificando um pouco mais e vamos chegar até numa célula. Aqui é uma célula vegetal, a gente tem parede vegetal, núcleo, tudo. Todo esse processo vai ocorrer dentro de uma organela chamada de cloroplasto. Dentro do cloroplasto, ele tem esses formatos aqui, ó, que são os grânulos, tá? Que são essas plaquetazinhas aqui que fazem toda essa transformação.
Cada plaquinha dessa é chamada de tilacoide, tá? E é nela que vai ocorrer essa transformação aqui. Então, um cloroplasto, tem diversos tilacoides desse. E todos eles fazem essa mesma reação. Através da luz do sol, eles vão pegar CO2 e H2O e transformar em glicose e oxigênio. Então, a luz vai fornecer a energia necessária para que aconteça essa reação, tá? Posteriormente, essa glicose vai ser armazenada em forma de amido, ou já vai ser logo utilizada para o próprio metabolismo da planta através do ATP. Bom, entendemos como funciona. Qualquer coisa você precisa dar um pause aí, tá? Repensa, rever. Vamos entender agora os próximos níveis tróficos. Então, a gente viu as plantas que produzem o seu próprio alimento, como elas produzem, qual é o nome do processo na qual eles produzem seu próprio alimento, o que eles precisam, da onde vem essa energia primordial para conseguir ter todo esse fluxo de energia. Então, vamos continuar através da nossa cadeia alimentar. Bom, chegamos aqui ao nível dos consumidores. Os consumidores, eles são seres heterotróficos, ou seja, eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. E sim, eles vão precisar ir atrás do seu próprio alimento, eles vão precisar caçar, se alimentar de algum outro ser vivo. Então, como eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, eles têm a necessidade de se alimentar de outros indivíduos. Bom, alguns exemplos de consumidores são animais, protozoários, fungos e algumas bactérias até. Algumas são quimiosintetizantes, outras também podem ser consumidoras, tá? Bom, toda a energia que os consumidores precisam, não só eles, tá? As plantas também vão fazer esse processo. É obtida por meio da respiração celular, aeróbica, não precisa focar nesse aeróbico. É obtida a partir da respiração celular. Como assim? Você não disse que essa energia vem do Sol? Sim, essa energia que vem do Sol ela é transformada nos produtores, no seu próprio alimento. Mas o alimento que contém energia, ele precisa também ser transformado em energia. Então, como que isso vai acontecer? É por meio da respiração celular. Aqui nós temos alguns exemplos de consumidores, antes da gente ir para o próximo slide. A gente tem um sapinho se alimentando de um inseto, nós temos leões se alimentando, não lembro o nome desse bicho, uma girafinha herbívora comendo um produtor, tá? Bom, vamos falar um pouco então dessa respiração celular. Gostaria de salientar que todos os indivíduos vivos praticam a respiração celular, até a planta. A planta ela vai produzir seu próprio alimento, depois que ela produzir seu próprio alimento, ela vai, a partir da respiração celular, produzir o ATP, tá? Aqui vamos focar também um pouco nos animais. Vamos pensar que um consumidor conseguiu... Vamos pensar nesse leão aqui, né? Esses leões comendo aqui, conseguiram se alimentar. Então, estão lá de barriguinha cheia, bonitinhos. Eu espero que tenha mostrado o leão, né? Porque eu cortei. Eu cortei, peço desculpas. Ó, pronto. Agora o leão tá bonitinho aqui. Bom, vamos pensar que esse leão aqui, ele se alimentou, tá? Comeu, papou, bonitinho. Posteriormente, o que vai acontecer ele vai ter que pegar esse alimento, essa energia, né, na qual ele se alimentou, e transformar na sua própria energia. Porque, vamos lembrar aí de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, não tem como a gente criar energia do nada. Nós precisamos transformar as energias para que seja favorável ao nosso uso, tá? Da mesma forma que um painel de energia solar consegue transformar essa energia que vem do Sol em energia elétrica, tá? Bom, vamos lá. A respiração, então, é o processo no qual tem o objetivo de produzir ATP. Gente, o ATP, a adenina trifosfato, é a moeda energética da célula. É o que a célula usa para poder ter energia. Vamos pensar assim, nós somos seres que somos formados de milhares, milhões de células. Cada célula precisa de energia para poder funcionar.
Então não dá para a célula utilizar um pedaço de carne como energia, né? Vamos pensar assim. Mas ela precisa utilizar uma pequena molécula. Essa molécula se chama ATP. Esse ATP ele vai ser utilizado por essa célula para ela conseguir realizar todas as suas funções. Por isso nós chamamos de moeda energética. A gente coloca uma moeda na célula, no caso o ATP, para ela começar a funcionar, tá? Bom, basicamente nós vamos ter que pegar esse elemento no qual nós consumimos e transformá-lo em ATP. Para isso acontecer, vai acontecer então a respiração celular. Vamos lá, vamos com calma, tá? Basicamente, transfere energia dos alimentos para o ATP. Então, a gente vai pegar essa energia do alimento e transformar e levar para o ATP, tá? De boa, calma, tá? A gente só precisa transformar aquilo que a gente comeu na nossa moeda energética, naquilo que a célula gosta de utilizar para ter energia. Beleza, tranquilo. Lembrando que, para chegar ao ATP, nós precisamos de uma molécula específica, que é a glicose. Então, o alimento é transformado em glicose, tá? Obviamente, nós não nos alimentamos só de glicose, de açúcar, né? Nós nos alimentamos de gorduras, né? Que são lipídios, de proteínas, tudo. Nesse caso, nós vamos pegar a glicose na qual nós estamos nos alimentando. Alguns alimentos são transformados em glicose também, isso é um assunto para quando vocês aí tiverem já num cursinho entenderem. E para chegar em ATP, essa glicose chegar em ATP, ocorrem-se algumas etapas. E essas etapas são a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Minha Nossa Senhora, quanto nome, professor. Calma, a gente vai trabalhando com calma tudo isso daí, tá? Bom, a gente começou falando de rato e agora tá indo para, nossa, esse 1 milhão de nomes aqui. Vamos pensar um pouco mais com calma, de uma forma mais objetiva. A gente teve lá, mostramos como funciona uma cadeia alimentar, da onde que vem a energia primordial. Essa energia foi transformada em essa energia solar, né? Foi transformada em energia química pelos produtores. Só que alguém vai se alimentar dos produtores. Quem são? Os consumidores. Aí todo esse alimento, toda essa energia que eles estão captando precisa ser transformada de uma forma que a gente consiga utilizar essa energia, tá? E é isso que é a função da respiração celular. Não vamos focar exatamente o que cada etapa dessa faz, não gostaria disso. O que eu queria focar com vocês é mais onde essas etapas ocorrem, ok? Então vamos lá. A glicólise, que é o processo de pegar essa glicose e quebrá-la, ocorre no citosol. O citosol é onde tudo que está dentro da célula está dentro do citosol. É aquele gel que fica dentro da célula que todo mundo já conhece. Então, esse processo de glicólise ocorre dentro do citosol. Os demais processos dependem de uma organela específica, que é a mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs vai ocorrer dentro da matriz mitocondrial, literalmente dentro da mitocôndria, e a fosforilação oxidativa vai ocorrer nas cristas mitocondriais, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Bom, aqui eu acho que dá para ver, minha câmera tá tranquila. Vamos falar um pouquinho, então, um adendo, né, sobre a mitocôndria, para a gente conseguir dar prosseguimento para essa parte aqui da respiração celular, tá? Então, aqui nós temos um modelo de célula, uma célula normal, tá? Uma célula como a minha, uma célula como a sua. Temos o núcleo, algumas outras estruturas citoplasmáticas, e vamos focar aqui nessa pequena estrutura, que é a mitocôndria, tá? Mitocôndria, ela tem mais ou menos esse formato e ela possui duas membranas. Nós conseguimos ver uma membrana externa aqui, né? E uma membrana interna que está preenchendo todo esse espaço, tá? Que no caso a membrana interna seria essa parte um pouco mais escura aqui do desenho dessa mitocôndria brabinha. Bom, possui DNA e maquinaria proteica próprios e é uma célula com origem endossimbiótica. Por que tem tudo isso daqui, meu Deus? Só para deixar a aula mais completa, mais bonitinha, tá? Para não dar qualquer tipo de informação. Não precisa focar tudo nisso daqui. Isso é mais título de organização. Para a gente deixar tudo
que tem de informação aqui exposto para vocês, tá? Bom, a mitocôndria ela tem diversas funções. A função que nós vamos focar nesse momento é a função de respiração celular. Ela também ela age em outros tipos de funções no nosso organismo, como síntese de hormônios, desencadeamento do suicídio celular, né, no caso a apoptose, e também a síntese de corpos cetônicos. Mas isso a gente não vai tratar nessa aula, não precisa se preocupar. Só para a gente ver o quão importante é essa organela no nosso corpo. Bom, lembrando então vocês, aqui tem uma célula, tudo que está dentro tem um gel. Vamos imaginar que tem um gel dentro dessa célula. E dentro desse gel está todas essas organelas que nós estamos vendo. O citosol é a região onde está esse gel. Então, a glicólise ocorre dentro da célula, dentro desse gel aí de boa. As próximas etapas da respiração celular, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, dependem da mitocôndria. Então, o ciclo de Krebs vai ocorrer dentro da matriz mitocondrial, então literalmente aqui dentro da mitocôndria, enquanto a fosforilação oxidativa vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Onde que é isso? Essas dobrinhas aqui, entre essas dobrinhas aqui que são a segunda membrana, né? Elas vão ocorrer aqui. Então, essa fosforilação oxidativa é um processo que algumas moléculas vão ficar passando desse lado para esse lado, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Por isso que ocorre nas cristas mitocondriais, porque essa estrutura, ela tem essa formazinha aqui de cristas, tá? Bom, estamos de boa, então já sabemos onde que acontece, o que acontece, mais ou menos. Vamos dar só mais uma olhada assim geral para todo esse panorama, tá? Então vamos pensar aqui, a glicólise, pensa numa molécula de glicose que tem todo esse tamanhão aqui mesmo. Essa molécula grande aqui, ela não tem a capacidade de entrar dentro da mitocôndria. Então, ela precisa ser quebrada. E é por isso que esse processo de glicólise, lise vem de quebra, glico de glicose, ele acontece aqui fora. Então, ele vai ser quebrado em pequenos componentes e depois levado esses componentes para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, então, lá dentro vai ocorrer o ciclo de Krebs. Depois do ciclo de Krebs, aqui nas cristas mitocondriais, vai ocorrer a fosforilação oxidativa, tá? Basicamente isso, não precisa se preocupar, é um processo que vai dar pra gente o quê? O ATP. Então, da glicose nós conseguimos o que? Formar ATP. E o ATP é o que mesmo? A moeda energética da célula, que a célula utiliza para poder ter energia para realizar suas funções, para a célula muscular conseguir realizar a sua contração, seu relaxamento, uma célula neuronal conseguir passar o seu impulso elétrico para um outro neurônio, tudo vai precisar do ATP, tá? Então, deixa eu só ver se aqui minha câmera está na frente, com certeza ela deve estar. Para vocês derem uma última olhada aqui, então no final sempre sobra-se o ATP, tá? Bom, passando aqui para a próxima etapa, então, nós entendemos o que aconteceu no geral, né? Então, nós entendemos que, vou vir aqui para cima, é melhor. Os produtores produzem o seu próprio alimento. Os produtores, por sua vez, captam a energia do sol, transformam em energia química, e essa energia química é utilizada por eles depois. Os produtores também, assim como os consumidores, vão precisar realizar a respiração celular, lembrando, tá? Depois, os consumidores vão se alimentar de outros seres vivos. Podem se alimentar ou de produtores ou de outros consumidores também, porque é uma cadeia, né? Tem vários elementos na cadeia. E, por fim, o último nível que nós vamos estudar são os decompositores. Os decompositores são as bactérias e fungos, eles são extremamente importantes para uma coisa, para ciclagem de nutrientes. Vocês lembram que lá, na hora que eu mostrei aqui a representação da plantinha, a planta capta alguns nutrientes, junto com a água, junto com o CO2? Então, essa planta, ela necessita de matéria inorgânica
para conseguir continuar a se desenvolver, continuar a crescer, né, e realizar suas funções. O papel principal dos decompositores é se alimentar de organismos mortos, restos ou resíduos e transformar eles em matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica, no caso, pode ser a água, o CO2, tá? Alguns minerais. Essa matéria inorgânica vai ser utilizada novamente nesse ciclo da vida, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos imaginar que aqui está acontecendo a energia do sol chegando nos produtores, os produtores produzindo seu alimento. Depois vai chegar um outro animal, um consumidor, e se alimentar do produtor. Esse animal, por sua vez, vai um dia morrer e os decompositores vão agir nele, vão começar a decompor, se alimentar desses restos, desses resíduos e vão pegar todo esse material e colocar de volta na natureza, colocar de volta no solo, colocar de volta no ambiente que tiver. De volta o quê? A matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica, por sua vez, vai ser utilizada como nutriente de outros produtores. E assim vai continuar o ciclo. O produtor vai pegar a matéria orgânica, inorgânica, vai se transformar, vai ser alimento de um consumidor. O consumidor vai morrer, vai transformar, os decompositores vão transformá-lo em matéria inorgânica de novo, e assim vai ciclando os nutrientes. Então, dá para anotar aí, viu? A matéria orgânica é cíclica, ou até a matéria inorgânica, tá? Os nutrientes são cíclicos, tá? Bom, continuando então. Gente, chegamos num nível mais expressivo da nossa aula de hoje. Então eu espero que vocês estejam acompanhando, que está acabando, mas a gente tem que ver agora como que esse fluxo de energia acontece de uma maneira mais geral, né? De uma maneira mais incisiva. Esse fluxo de energia é dado então através de uma cadeia alimentar, e agora nós vamos realmente entender como que essa cadeia alimentar funciona. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que o primeiro nível trófico, o primeiro ser que está ali na cadeia alimentar é sempre o produtor. Então, o produtor está sempre no primeiro lugar da cadeia alimentar. Certo? Já deu tempo de anotar. Vamos continuar. Viu? Agora a gente tem que entender uma outra coisa. A gente tem que aprender a fazer a contagem tanto de consumidores quanto a contagem de níveis tróficos. Níveis tróficos. Como que nós vamos fazer isso, professor? Vamos lá. O primeiro é sempre o produtor. O produtor, então, ele é produtor, ele não é consumidor. Então, a gente vai para o próximo. O próximo é o consumidor primário. Por quê? Porque ele é o cara, a primeira pessoa, né, o primeiro ser que vai se alimentar do produtor. Por isso que nós dizemos que é o consumidor primário. Depois, vamos para o consumidor secundário, que é o consumidor que vai consumir o consumidor primário. Depois, consumidor terciário, que vai ser o consumidor que vai consumir aquele que consumiu o primário. E por fim, né, não precisa ser necessariamente o fim, mas aqui no caso nossa representação é o fim, nós temos o consumidor quaternário, que vai ser aquele que vai se alimentar do terciário. O terciário se alimentou do secundário, o secundário se alimentou do primário e o primário se alimentou do produtor, certo? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui no que eu coloquei para vocês. Os consumidores primários são sempre herbívoros, porque eles vão ter que se alimentar de uma planta, certo? Os consumidores secundários, então, vão ser carnívoros, porque eles vão ter que se alimentar de um outro animal, de um outro consumidor, tá? E os animais que nós chamamos de onívoros, a título de curiosidade, são os animais que podem se alimentar tanto de produtores quanto de outros consumidores. Então, a gente tem alguns animais que vão comer tanto plantas quanto os animais, tá? Tanto o produtor quanto o consumidor primário, certo? Gente, um outro bizu aqui para vocês.
é o nível trófico. Nós temos a contagem dos níveis tróficos, que é diferente da contagem de consumidor. O produtor está sempre no primeiro nível trófico. Consumidor primário está no segundo nível trófico. Consumidor secundário está no terceiro nível trófico. Terceiro NT, NT de nível trófico. Consumidor terciário está no quarto nível trófico e o consumidor quaternário está no quinto nível trófico, certo? Então, o primeiro nível trófico começa do primeiro ser ali, que é o produtor, e depois vai indo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Os consumidores não, consumidores são contados a partir do primeiro consumidor. Então, o consumidor primário, ele sempre vai estar no segundo nível trófico, porque quem está no primeiro nível trófico é o produtor, tá? Gente, facinho de entender, né? Vamos lá, entendemos essa parte de boa. Só que nós sabemos que a biologia nem sempre é tão linda e maravilhosa quando ela parece, tá? Às vezes ela pode ser um pouquinho traiçoeira. Às vezes ela pode ser como esta teia alimentar, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na teia alimentar. Peço desculpas aí pela samba de câmeras. Tá, eu acho que aqui tá bom. Gente, aqui na esquerda nós temos uma cadeia alimentar, tá? Normal. Consumidor primário, produtor, né? Então, primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto, quinto. E todos podem ser decompostos pelos decompositores, que não entram aí nessa contagem, tá? Pode até entrar no final, mas agora não. Beleza? Beleza. Tá? Mas a gente sabe que, tipo, nem sempre o gafanhoto vai ser sempre comido pelo sapo, o sapo pela serpente, a serpente pelo gavião e assim vai. Não. A vida real, ela é assim, ó, gente. Aqui é a vida real. Como assim? Vamos dar uma olhada. Gente, vamos pensar agora nos produtores, que são os vegetais aqui. Então aqui nós temos os produtores, o primeiro nível trófico. Esse produtor, ele vai servir como alimento de diversos animais diferentes. Ele pode servir como tanto alimento aqui do sabiá, quanto do preá, quanto do gafanhoto, tá? Vamos imaginar a aranha. Aqui, vamos dar uma olhada na aranha. A aranha, ela pode estar em níveis tróficos diferentes. Como assim? Vamos imaginar, ó. A gente tem o produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. E consumidor secundário, terceiro nível trófico. A aranha está no terceiro nível trófico, consumidor secundário, certo? Agora vamos ver de um outro ponto de vista. Produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. E consumidor terciário, quarto nível trófico. Vocês perceberam que a aranha, ela pode estar tanto em um nível trófico quanto no outro? Aqui, ó, 1, 2, 3, terceiro nível trófico. E aqui ela já pode estar em um outro diferente, ó, 1, 2, 3, quarto nível trófico. Então, o mesmo animal, ele pode estar em diferentes níveis tróficos. Por quê? Porque a natureza ela é assim, gente. O ecossistema ele é dinâmico, ele funciona de maneiras diferentes. Então, nem sempre vai ser aquilo lá, exatamente aquele sistemazinho. Não, as coisas são um pouco mais diferentes. Então, a teia alimentar é uma representação gráfica desse fluxo de energia de uma forma mais realista, de uma forma mais realista, realmente de como as coisas são na realidade. A teia alimentar é uma forma mais didática da gente entender esse fluxo de energia sendo passado de ser vivo para ser vivo, tá? Mas nós entendemos que um animal pode ter diferentes níveis tróficos e também apresentar, não deixar de ser o consumidor terciário, ser o consumidor secundário ou alguma coisa do tipo, tá bom? Gente, continuando então. Chegamos no último tópico aqui dessa aula, tá? Que é, de fato, o fluxo de energia. Gente, o fluxo de energia, ele vai seguir uma única ordem na cadeia alimentar. Então, vamos dar uma olhada aqui. A energia que vem do sol vai para o produtor. A energia do produtor vai para o consumidor primário. A energia do consumidor primário vai para o consumidor secundário.
A energia, nesse caso dessa cadeia, do consumidor secundário vai para os decompositores. Só que é importante salientar que nós, por mais que nós produzimos energia, captamos energia, nós também gastamos essa energia, né? Então isso que, né, essa representação está mostrando pra gente. Ela está mostrando que o Sol, né, que está fornecendo essa energia, está mandando os raios solares, né, pro produtor. O produtor está transformando essa energia solar no seu próprio alimento, depois na sua própria energia. Só que ao longo do seu metabolismo, por conta pela respiração celular, excreta, esse tipo de coisa, tudo isso vai eliminar uma parte dessa energia que ele está transformando. Então, não é 100% da energia do produtor que é passada para o consumidor primário, porque parte dessa energia se dissipou, parte dessa energia foi perdida. E é isso que esse gráfico aqui de baixo mostra pra gente. Então, ó, aqui é a quantidade de energia e aqui é o fluxo de energia. A gente tem o consumidor primário que produziu o máximo de energia possível. Na hora que essa energia é passada para o próximo nível trófico, é perdida uma parte dessa energia, está em amarelo, e o próximo nível trófico vai se alimentar de uma outra parcela dessa energia. E assim sucessivamente. Inclusive, do consumidor primário por consumidor secundário, a energia que é perdida é maior do que a energia que ele absorveu lá do produtor. Então, por exemplo, o consumidor secundário, para ele ter o mesmo nível, o mesmo tanto de energia que tem o produtor, ele precisaria se alimentar muito mais. Ele precisa de muito mais alimento para ter o mesmo nível de energia. Ele nunca vai ter a mesma energia que teve o produtor. Por conta de respiração celular, que gasta um pouquinho de energia, por mais que ele faça o ATP para a gente. As questões fisiológicas, né, no seu corpo, também a produção de calor, a produção do seu metabolismo, tudo isso vai gastar energia. E a energia restante, né, essa energia que sobrou, que você não gastou, vai ser passada para o próximo nível trófico. Informação mega importante aqui para vocês. A energia, ela é unidirecional. Ela é unidirecional. A energia segue uma única direção. Além disso, a energia é unidirecional. Porém, a matéria é cíclica, assim como nós vimos naquele momento. Também vale notar que, além da energia ser unidirecional, ela é decrescente, certo? Espero que todos tenham pegado essa parte aí. E vamos para o nosso... não, tem mais um esqueminha aqui para a gente entender essa parte de energia. Que bom. Ó, podemos ver aqui que a energia solar chega para os produtores. Em amarelo está a energia, em verde está a matéria. Então essa energia nos produtores ela é perdida, uma parte dela, e uma outra parte é passada para o próximo nível trófico. Por sua vez, também é perdida uma parte dessa energia, porém outra parte é passada para o próximo nível trófico, que também é perdido e passado. No caso dos decompositores, não passa mais energia que isso, porque acabou a energia, tá? Então, os produtores não passam a energia para frente, porque ninguém consome o decompositor, perdão, tá? Porém, se a gente parar para pensar, a matéria ela não é perdida em nenhum momento. Ela é transformada sempre, ela é sempre ciclada. Então a matéria não é perdida, os nutrientes voltam para o solo através dos decompositores. Então, ó, a matéria ela é sempre a mesma em todos os níveis tróficos. O que não é a mesma é a energia. A energia é perdida uma parte aqui e passada para o próximo, perdida e passada para o próximo, tá? Entendemos? Espero que sim. Vamos fazer um pequeno resumo, então, para finalizar essa parte aqui, porque a aula já está levemente longa, né? Então, ó, fazendo um resumão de tudo. A maior parte da energia que é consumida através da cadeia alimentar, ela é transformada em forma de calor.
Então, a maior parte da energia é consumida ao longo da cadeia, aqui, daquele jeito que a gente viu. A maior parte dela é perdida até chegar no decompositor e acabar, tá? Fora isso, também a energia ela vai seguir sempre uma única direção e ser decrescente. Porém, a matéria orgânica é cíclica, tá, gente? Bom, com essas informações, nós finalizamos a parte de biologia aqui do processo seletivo do cursinho de Era Bicho, tá? Eu agradeço demais, agradeço imensamente a atenção, a paciência de vocês e a perseverança de participar desse processo seletivo. Desejo a cada um boa sorte, bons estudos e muito obrigado pela atenção de vocês. Caso tenha alguma dúvida, em algum outro momento podem me procurar para tirar alguma dúvida diferente, tá? Estou sempre à disposição de vocês, muito obrigado.